O choro vindo do bueiro cortou o silêncio da noite. Ao olhar dentro, ela viu um menino coberto de medo e lama. Mal sabia que era o filho desaparecido de um bilionário. A partir dali, sua vida simples nunca mais seria a mesma. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os trovões cortavam o céu de São Paulo como facas afiadas, enquanto Helena apertava o passo pelas ruas encharcadas do Brás. Seus sapatos, já gastos de tanto caminhar, faziam barulhos estranhos a cada poça que ela atravessava. O uniforme do hospital, mesmo protegido pelo casaco fino que usava, estava completamente molhado. Depois de 12 horas esfregando corredores e quartos, tudo o que ela queria era chegar em casa, abraçar seu filho Pedro e descansar. O relógio da igreja marcava 9h30 da noite, quando ela decidiu pegar um atalho pelo beco da rua Catumbi. As luzes dos postes piscavam, instáveis, criando sombras inquietantes nas paredes descascadas. Helena sempre evitava aquele caminho, mas a chuva não dava trégua e seu filho estava sozinho em casa. Pedro, aos 10 anos, era um menino responsável, mas mesmo assim seu coração de mãe não descansava. Foi então que ela ouviu. Entre o barulho da chuva e o ronco distante dos trovões, um som diferente chegou aos seus ouvidos. Inicialmente, pensou ser apenas o vento uivando entre os prédios antigos, mas havia algo mais. Algo que fez seu instinto maternal despertar imediatamente. Um choro. Fraco, abafado, mas definitivamente o choro de uma criança. Helena parou, girando o corpo em busca da origem do som. A água escorria por seu rosto, misturando-se ao suor do trabalho pesado. O choro veio novamente, dessa vez mais claro, vindo da direção de um amontoado de tábuas velhas próximo a um bueiro. Sem pensar 2 vezes, ela se aproximou. Com as mãos trêmulas pela chuva fria, começou a afastar as tábuas encharcadas. O choro ficava mais nítido a cada movimento. Quando removeu a última tábua, seu coração quase parou. Ali, encolhida e coberta de lama, estava uma menina que não devia ter mais que 8 anos. Seus olhos grandes e assustados fixaram-se em Helena, brilhando com um misto de medo e esperança. "Papai", foi a única palavra que escapou dos lábios trêmulos da criança. Helena não hesitou. Tirou seu casaco molhado e envolveu a menina, pegando-a no colo com todo o cuidado. A criança não resistiu, pelo contrário, agarrou-se a ela como se sua vida dependesse disso. O corpinho gelado tremia violentamente, e Helena apertou o passo em direção à sua casa, agora com um propósito muito maior que simplesmente escapar da chuva. Sua mente fervilhava de perguntas. Como aquela menina tinha ido parar ali? Por que estava sozinha? Onde estavam seus pais? Mas naquele momento nada disso importava. O que importava era tirar aquela criança do frio e da chuva, dar-lhe segurança e calor. Quando finalmente chegou ao pequeno sobrado onde morava, Helena subiu as escadas externas com pressa, equilibrando a menina em um braço, enquanto procurava as chaves com a outra mão. Pedro abriu a porta antes mesmo que ela encontrasse as chaves, seus olhos castanhos arregalando-se ao ver a cena. "Mãe?" ele perguntou, sua voz misturando surpresa e curiosidade. "Pedro, esquente água para um banho, por favor, e pegue uma das Zioa, suas camisetas limpas", Helena pediu entrando na pequena sala que também servia de cozinha. O menino, sempre sensível e prestativo, não fez mais perguntas. Correu para o banheiro enquanto Helena sentava a menina em uma das cadeiras da mesa. Sob a luz amarelada da lâmpada da cozinha, pôde finalmente ver melhor seu rosto. Apesar da sujeira e do medo evidente, havia algo delicado e quase aristocrático em suas feições. "Como você se chama, querida?" Helena perguntou suavemente, enquanto tirava mechas de cabelo molhado do rosto da menina. "A Ariana", respondeu ela, sua voz ainda tremendo. Pedro voltou com uma camiseta azul dobrada nos braços e anunciou que a água estava esquentando. Helena notou como seu filho olhava para a menina com uma expressão que conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele tinha quando encontrava um animal machucado na rua e implorava para cuidar dele. Enquanto Helena preparava o banho para a Ariana, Pedro permaneceu na cozinha com a menina, mantendo uma distância respeitosa,
mas seus olhos não deixavam de observá-la com genuína preocupação. Havia algo familiar naquela cena, como se de alguma forma ele entendesse perfeitamente o que era precisar de ajuda e encontrar acolhimento. "Você gosta de desenhar?" Pedro perguntou repentinamente, quebrando o silêncio. Sem esperar resposta, correu para seu quarto e voltou com um caderno de desenho e alguns lápis de cor. Colocou-os delicadamente sobre a mesa, próximo a Ariana. A menina olhou para os materiais com interesse, suas mãos ainda tremendo levemente quando pegou um lápis azul. Começou a traçar linhas suaves no papel, e Pedro sentou-se do outro lado da mesa, fascinado pelo modo como ela desenhava. Havia uma precisão em seus movimentos que não combinava com sua idade. Helena voltou à cozinha e observou a cena por um momento, seu coração apertando-se ao ver como as crianças já haviam estabelecido uma conexão silenciosa. "O banho está pronto, querida", ela anunciou suavemente. Depois do banho quente e vestida com a camiseta de Pedro, que serviu como um vestido improvisado, Ariana parecia outra criança. Seus cabelos, agora limpos, revelavam-se de um castanho dourado, e sua pele tinha um tom de porcelana que contrastava com as pequenas sardas em seu nariz. Helena preparou uma sopa rápida com os ingredientes que tinha em casa. Enquanto as crianças comiam, ela notou como Ariana segurava a colher. Havia uma elegância natural em seus gestos que denunciava uma educação refinada. Suas suspeitas sobre a origem da menina aumentavam a cada minuto. "Ariana, querida, você pode me dizer onde mora?" "Seus pais devem estar muito preocupados", Helena tentou, mantendo a voz suave e calma. A menina imediatamente largou a colher, seus olhos enchendo-se de lágrimas. "Não posso voltar", sussurrou, olhando nervosamente para os lados. "Ele vai me achar." Pedro, sentado ao lado dela, instintivamente colocou sua mão sobre a dela. "Ninguém vai te machucar aqui", ele disse com uma convicção surpreendente para sua idade. "Minha mãe sempre protege quem precisa de ajuda." Helena sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras do filho. Era verdade. Ao longo dos anos, sua casa tinha se tornado um refúgio para várias pessoas em necessidade. Mas havia algo diferente desta vez. Algo nos olhos de Ariana que sugeria um medo mais profundo, mais complexo. Depois do jantar, Helena improvisou uma cama no sofá para Ariana, usando cobertores extras que guardava para o inverno. Pedro insistiu em emprestar seu travesseiro favorito, aquele com a fronha do super-homem que havia ganho no último aniversário. "Assim você vai ter sonhos de super-herói", ele explicou seriamente para Ariana, que pela primeira vez esboçou um pequeno sorriso. Quando as crianças finalmente adormeceram, Helena ligou a pequena televisão, mantendo o volume baixo. Estava passando o Jornal da Noite, e ela precisava se inteirar das notícias. Talvez houvesse algo sobre uma criança desaparecida. Foi então que a reportagem começou. A foto de Ariana preencheu a tela, muito diferente da menina assustada que ela havia encontrado no beco. Na foto, ela usava um vestido elegante e sorria timidamente para a câmera. A manchete fez Helena congelar. "Herdeira da família Martinez continua desaparecida. Polícia investiga possível sequestro." O apresentador continuava falando, mas Helena mal conseguia processar as palavras. Fragmentos de informação penetravam. Sua consciência. Única herdeira, fortuna estimada em milhões. Sob tutela do tio após falecimento da mãe, desaparecida há 3 dias. A câmera cortou para uma entrevista com o tio de Ariana, Ricardo Martinez, um homem alto e elegante, vestindo um terno impecável. Sua postura era controlada, profissional, mas Helena notou algo em seus olhos, algo que não combinava com a preocupação que suas palavras expressavam. "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer Ariana de volta para casa", ele declarava para os repórteres. "Ela é tudo o que me resta da minha querida irmã." Helena olhou para o sofá onde Ariana dormia, enrolada no cobertor, agarrada ao travesseiro do super-homem. As palavras da menina ecoaram em sua mente. "Ele vai me achar." Quem era ele? Por que uma criança teria tanto medo de seu próprio tio? Helena não conseguiu dormir naquela noite. Sentada na pequena poltrona de sua sala, observava a Ariana dormir enquanto sua mente trabalhava incessantemente.
A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, e os primeiros raios de sol começavam a se infiltrar pelas frestas da cortina quando ela finalmente tomou sua decisão. Levantou-se silenciosamente e foi até o quarto onde guardava suas recordações. No fundo de uma gaveta, encontrou uma pasta amarelada pelo tempo. Dentro dela, fotografias e recortes de jornal contavam a história de um projeto social que havia mudado sua vida há mais de uma década. Entre as fotos, uma em particular chamou sua atenção. Ela, mais jovem, ao lado de uma mulher elegante de sorriso gentil. Laura Martinez. Suas mãos tremeram ao segurar a fotografia. Como não tinha reconhecido antes? Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Ariana era a imagem perfeita de sua mãe. Laura Martinez, a empresária que havia criado a Fundação Novo Amanhecer, um projeto que oferecia oportunidades de trabalho e estudo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Helena tinha sido uma das primeiras beneficiárias do projeto. Na época, grávida e sozinha, encontrou não apenas um emprego, mas também uma amiga em Laura. Elas haviam mantido contato através de cartas por alguns anos, até que Laura parou de responder abruptamente. Agora, Helena entendia o porquê. Barulho vindo da cozinha a trouxe de volta ao presente. Pedro já estava acordado, preparando o café da manhã com o cuidado de não fazer muito. Barulho. Helena guardou a foto no bolso e foi ajudá-lo. Mãe, Pedro sussurrou enquanto arrumava a mesa. A Ariana pode ficar com a gente? Ela parece tão sozinha. Helena abraçou o filho, sentindo seu coração apertar. Como explicar para uma criança de 10 anos as complexidades daquela situação? Como dizer que a menina, que ele já considerava uma amiga, era, na verdade, herdeira de uma das maiores fortunas do país? Ariana acordou pouco depois, seus olhos instantaneamente procurando por ameaças invisíveis. Ao ver Pedro sorrindo para ela com um prato de pão com manteiga nas mãos, relaxou visivelmente. Fiz café com leite também, Pedro anunciou orgulhoso. Minha mãe diz que é o melhor remédio para dias difíceis. Durante o café da manhã, Helena observava atentamente cada reação de Ariana. A menina comia devagar, como se saboreasse cada momento de normalidade. De vez em quando, seu olhar vagava pela cozinha simples, com uma expressão que não era de julgamento, mas de fascínio. Ariana, Helena começou suavemente. Eu conheci sua mãe. A xícara que a menina segurava tremeu levemente. Seus olhos, tão parecidos com os de Laura, fixaram-se em Helena com uma intensidade surpreendente. Você conheceu minha mamãe? Helena tirou a fotografia do bolso e a mostrou para a Ariana. A reação foi imediata. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina enquanto ela tocava a imagem com dedos trêmulos. Ela sempre falava do projeto, Ariana murmurou. Dizia que foi o trabalho mais importante que já fez. Pedro, que observava a cena em silêncio, aproximou-se de Ariana e, sem dizer nada, ofereceu-lhe seu lenço do Batman, aquele que sempre carregava no bolso para emergências. O gesto, tão simples e puro, fez algo mudar no semblante de Ariana. Posso contar uma coisa? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Mas vocês têm que prometer que não vão contar para ninguém, principalmente para o tio Ricardo. Helena sentou-se ao lado das crianças, seu coração batendo mais forte. Pode confiar em nós, querida. Foi então que Ariana começou a falar, suas palavras saindo como um rio represado que finalmente encontra uma brecha para fluir. Contou sobre as mudanças que aconteceram após a partida de sua mãe, sobre como seu tio Ricardo tinha se tornado diferente, sobre a mulher que começou a frequentar a mansão. Ela se chama Diana. Ariana continuou, sua voz baixando ainda. Mas era noiva do tio Ricardo, mas depois que mamãe partiu, eles brigaram muito. Eu escutava eles gritando no escritório sobre papéis e dinheiro. Helena escutava atentamente, enquanto Pedro permanecia ao lado de Ariana, oferecendo sua presença silenciosa como apoio. A menina parecia mais velha enquanto falava, como se o peso de seus segredos a tivesse forçado a amadurecer antes do tempo. Na semana passada,
Diana veio me visitar no quarto. Disse que sabia que eu estava triste e queria me levar para passear. Mas quando chegamos no carro, Ariana parou tremendo. Ela não era mais a mesma pessoa. Ficou brava, disse que eu tinha arruinado tudo, que por minha causa o tio Ricardo não queria mais casar com ela. Pedro pegou a mão de Ariana, apertando-a gentilmente. O gesto pareceu dar força à menina para continuar. Ela me levou para um lugar escuro. Disse que se eu contasse para alguém, algo ruim aconteceria. Mas consegui fugir quando ela estava distraída falando no telefone. Corri muito, até não saber mais onde estava. Então, começou a chover. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história de Ariana revelava muito mais do que um simples caso de criança perdida. Havia uma trama obscura envolvendo dinheiro, poder e pessoas dispostas a machucar uma criança inocente. Naquele momento, a televisão, que continuava ligada em volume baixo, chamou a atenção de todos. Era outra reportagem sobre o desaparecimento de Ariana, mas dessa vez mostrava uma mulher elegante, de cabelos perfeitamente arrumados e maquiagem impecável, Diana Mendes. Estamos todos devastados com o desaparecimento da pequena Ariana. Ela dizia para as câmeras, sua voz embargada de uma emoção que não alcançava seus olhos. Como ex-noiva de Ricardo e alguém que conviveu tanto com a família, peço a quem tiver qualquer informação que entre em contato com as autoridades. Ariana encolheu-se ao ver a imagem de Diana, escondendo o rosto no ombro de Pedro. Helena desligou a televisão rapidamente, sua mente trabalhando em várias direções ao mesmo tempo. Tio Ricardo mudou todos os códigos dos cofres depois. Que mamãe partiu. Ariana continuou, agora falando mais rápido, como se precisasse colocar para fora tudo o que sabia. Ele passa horas no escritório com o Dr. Mendes, o pai de Diana. Eles falam sobre documentos importantes, sobre transferências. Helena franziu a testa. Dr. Mendes, o advogado da família, Ariana explicou. Ele sempre está lá, mesmo nos fins de semana. Uma vez, eu o vi pegando papéis do cofre quando o tio Ricardo não estava em casa. Diana tinha dado a ele a senha. O som da campainha cortou a conversa como uma faca. Pedro pulou da cadeira, assustado, enquanto Ariana ficou paralisada de medo. Helena levantou-se calmamente, fazendo sinal para as crianças ficarem em silêncio. Pelo olho mágico da porta, viu uma figura familiar. Maria, sua vizinha do andar de baixo, uma senhora que sempre trazia pão caseiro nos domingos. Helena, querida, Maria chamou do outro. Lado da porta. Você viu o jornal de hoje? Tem algo que você precisa ver. Com o coração acelerado, Helena abriu a porta apenas o suficiente para pegar o jornal que Maria lhe estendia. Na primeira página, além da notícia sobre Ariana, havia uma foto menor que fez seu sangue gelar. Era uma foto antiga do Dr. Mendes, muito mais jovem, ao lado de seu pai. A manchete dizia: Antigas conexões. Advogado da família Martinez foi responsável por caso trabalhista polêmico há 20 anos. Helena reconheceu imediatamente aquele rosto. Como poderia esquecer o homem que havia destruído sua família 2 décadas atrás? O mesmo advogado que havia manipulado provas para conseguir a demissão injusta de seu pai, levando-o a perder tudo o que tinha construído ao longo de uma vida de trabalho honesto. Helena fechou a porta suavemente, suas mãos tremendo ao segurar o jornal. As memórias que havia tentado enterrar por tanto tempo agora emergiam com força total. Lembrou-se do pai chegando em casa naquele dia fatídico, o rosto marcado não por lágrimas, mas por uma expressão de derrota que nunca havia visto antes. O Dr. Mendes havia arquitetado tudo meticulosamente. Documentos alterados, testemunhas compradas, uma teia de mentiras tão bem construída que seu pai, um homem honesto que trabalhou por 30 anos na mesma empresa, não teve como se defender. A família perdeu tudo. A casa própria que estava quase quitada, o plano de saúde que mantinha os medicamentos da mãe acessíveis, a dignidade construída ao longo de décadas. Mãe? A voz de Pedro a trouxe de volta ao presente. Ele e Ariana a observavam com preocupação. Você está bem? Helena dobrou o jornal e o guardou na gaveta da cristaleira. Não era momento para se perder em antigas mágoas.
Havia decisões importantes a serem tomadas, e ela precisava pensar com clareza. Estou sim, meu amor, respondeu, forçando um sorriso. Ariana, preciso que você me conte mais sobre os documentos que viu no escritório do seu tio. A menina mordeu o lábio pensativa. Tem um especial. Mamãe me mostrou uma vez antes de partir. Ela disse que era muito importante e que estava guardado num lugar secreto. Que lugar? Helena perguntou suavemente. Atrás do quadro da vovó tem um cofre pequeno. Só mamãe sabia dele. Ela me mostrou uma vez, quando o tio Ricardo tinha viajado. Disse que ali estava nossa proteção. Helena sentou-se novamente à mesa da cozinha, sua mente trabalhando rapidamente. Se havia um documento importante escondido, algo que Laura quis manter em segredo do próprio irmão, talvez fosse a chave para entender toda aquela situação. O som de sirenes ao longe fez Ariana saltar da cadeira. Pedro imediatamente segurou sua mão, um gesto que parecia ter se tornado natural entre eles em tão pouco tempo. Não vou deixar ninguém te levar, ele declarou com a mesma convicção de antes. Helena sabia que não podiam continuar apenas se escondendo. Mais cedo ou mais tarde, alguém faria a conexão. Uma auxiliar de limpeza do hospital público que, coincidentemente, encontra a herdeira desaparecida. Era questão de tempo até as perguntas começarem. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscado, poderia dar terrivelmente errado, mas talvez fosse a única maneira de proteger Ariana e expor a verdade ao mesmo tempo. Crianças, ela chamou, sua voz firme, mas gentil. Preciso que vocês confiem em mim. Vou fazer algo que pode parecer assustador no início, mas prometo que é para proteger todos nós. Ariana olhou para ela com aqueles olhos tão parecidos com os de Laura. Você vai me entregar para o tio Ricardo? Não, querida. Vou fazer algo muito diferente. Vou procurar seu tio, sim, mas não para entregar você. Vou ajudá-lo a ver a verdade que está diante dele. Helena pegou seu celular antigo e começou a discar um número que havia decorado na noite anterior, enquanto assistia às reportagens. O número da empresa Martinez, que aparecia em todas as matérias pedindo informações sobre Ariana. Por favor, ela disse quando uma voz atendeu do outro lado. Preciso falar com o Sr. Ricardo Martinez. Diga a ele que é sobre sua irmã, Laura, e sobre um cofre atrás do quadro da Sra. Martinez. Houve um longo silêncio na linha seguido de sons de movimentação. Quando a voz masculina finalmente soou do outro lado, era grave e tensa. Quem está falando? Meu nome é Helena Souza. Conheci sua irmã há muitos anos, no projeto Novo Amanhecer. E agora? Agora preciso que o senhor me escute com muito cuidado. Tem pessoas próximas ao senhor que não são quem parecem ser. O prédio da empresa Martinez se erguia imponente no coração financeiro de São Paulo, suas janelas espelhadas refletindo o céu ainda nublado da manhã. Helena, vestindo seu único conjunto social, uma saia preta e blazer azul marinho comprados em uma liquidação há 2 anos, segurava firmemente sua bolsa gasta enquanto atravessava o saguão de mármore. Tinha deixado as crianças com Dona Maria, sua vizinha de confiança. Pedro prometeu não sair do lado de Ariana nem por um segundo, e a menina, embora visivelmente nervosa, parecia mais calma na presença do amigo. Senhora Souza, uma secretária elegante, a abordou assim que saiu do elevador no último andar. O Sr. Martinez a aguarda. Ao entrar no escritório, Helena foi imediatamente impactada pela vista panorâmica da cidade. Ricardo Martinez estava de pé junto à janela, as mãos cruzadas nas costas, emanando uma aura de poder e controle que fazia o escritório parecer pequeno. Senhora Souza, ele se virou, seus olhos estudando-a intensamente. Confesso que sua ligação me pegou de surpresa. Não são muitas as pessoas que conhecem sobre aquele cofre específico. Helena manteve a postura firme, lembrando-se do conselho que sua mãe sempre dava. Mantenha a cabeça erguida mesmo quando suas pernas tremem. Senhor Martinez, antes de qualquer coisa, preciso que o senhor saiba que sua sobrinha está segura. O empresário deu um passo à frente, sua expressão mudando instantaneamente. Você sabe onde Ariana está? Sim, e ela está bem. Mas há coisas que o senhor precisa saber antes de vê-la. Helena fez uma pausa,
escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Sua ex-noiva Diana, ela não é quem o senhor pensa que é. Ricardo franziu a testa, mas antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Diana Mendes entrou, seu salto alto ecoando no piso de mármore. Por um momento, seu rosto perfeitamente maquiado demonstrou surpresa ao ver Helena, mas ela se recompôs rapidamente. Ricardo, querido, não sabia que tinha visita. Ela disse, sua voz melíflua contrastando com o brilho frio em seus olhos. Helena sentiu todos os seus instintos gritando em alerta. Não estava nos seus planos confrontar Diana tão cedo, mas agora não havia escolha. Senhora Mendes, Helena começou mantendo a voz firme. Que coincidência encontrá-la aqui. Ariana me falou muito sobre você. O sorriso de Diana congelou por uma fração de segundo. Perdão, mas quem é você? Alguém que conheceu Laura, Helena respondeu, virando-se para Ricardo. Alguém que sabe que sua irmã nunca deixaria sua fortuna nas mãos de pessoas que não confiava completamente. Ricardo caminhou até sua mesa, seu semblante agora uma máscara de preocupação. Do que exatamente você está falando? Do documento no cofre secreto. Aquele que Laura escondeu porque sabia que não podia confiar em todos ao seu redor. Helena tirou da bolsa a foto antiga com Laura. Sua irmã me ensinou muito sobre confiar nos instintos. E agora, esses mesmos instintos me dizem que há pessoas nesta sala que não têm os melhores interesses de Ariana em mente. Diana riu, um som artificial que não alcançou seus olhos. Ricardo, você não vai acreditar essa funcionária de hospital, vai? É óbvio que ela está tentando conseguir algum dinheiro. Como você sabe onde eu trabalho? Helena perguntou suavemente. Não mencionei isso em nenhum momento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava de uma para outra, anos de confiança começando a se despedaçar diante de seus olhos. Diana, ele disse lentamente, como você sabia onde ela trabalha? Foi nesse momento que a porta se abriu novamente e o Dr. Mendes entrou apressadamente no escritório. Ao ver Helena, seu rosto envelhecido empalideceu visivelmente. Você, ele exclamou, sua voz traindo um reconhecimento que não deveria existir. O Dr. Mendes tentou recompor sua postura profissional, mas o dano já estava feito. Seu momento de reconhecimento havia confirmado todas as suspeitas de Helena. Ricardo, Helena disse, mantendo os olhos fixos no empresário, seu advogado me reconhece porque há 20 anos ele destruiu a vida do meu pai, e agora ele está prestes a fazer algo semelhante com sua sobrinha. Diana se moveu rapidamente em direção à porta, mas Ricardo foi mais rápido. Ninguém sai desta sala até entendermos exatamente o que está acontecendo aqui. Isso é ridículo, o Dr. Mendes protestou, ajeitando sua gravata cara com dedos trêmulos. Esta mulher obviamente está tentando nos manipular. Provavelmente é parte de algum esquema de extorsão. Helena abriu sua bolsa novamente e retirou o jornal que Maria havia lhe entregado. A imprensa já está começando a fazer as conexões, Dr. Mendes. Quantos outros casos, como o do meu pai, o senhor manipulou ao longo dos anos? Quantas famílias o senhor destruiu para beneficiar seus clientes privilegiados? Ricardo pegou o jornal, seus olhos percorrendo rapidamente a matéria. Seu rosto foi mudando gradualmente, a desconfiança dando lugar a uma compreensão dolorosa. Os documentos que você tem solicitado nas últimas semanas, ele disse lentamente, virando-se para seu advogado. As mudanças no testamento de Laura que você insistiu que eram necessárias... Eram necessárias, Diana interrompeu, sua máscara de calma finalmente se desfazendo. Você acha que pode administrar todo esse império sozinho? Você precisava de mim, Ricardo. Precisava de nós. De vocês? Ricardo perguntou, sua voz carregada de uma raiva contida. Ou precisava de alguém para me manipular enquanto vocês desviavam o patrimônio da minha sobrinha? Helena observava a cena se desenrolar, percebendo o momento exato em que Ricardo começou a juntar todas as peças. Ela podia ver em seus olhos o mesmo olhar que Ariana tinha, o de alguém que finalmente enxerga a verdade por trás de uma elaborada mentira. Onde está minha sobrinha? Ele perguntou, virando-se para Helena. Em um lugar seguro, ela respondeu. Com alguém que a está protegendo não por interesse, mas por compaixão. A mesma compaixão que sua irmã demonstrou
quando criou o projeto Novo Amanhecer. Ricardo caminhou até o grande quadro na parede, retrato de sua mãe. Com cuidado, removeu-o, revelando o pequeno cofre que Ariana havia mencionado. Diana deu um passo à frente, mas parou ao ver o olhar de advertência de Ricardo. Laura sempre foi a mais inteligente de nós dois, ele murmurou, seus dedos trabalhando no mecanismo da fechadura. Ela sabia que algo assim poderia acontecer. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, havia um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com o símbolo da família Martinez. Ricardo o abriu com cuidado, seus olhos percorrendo as páginas com crescente emoção. É um testamento, ele disse finalmente. Não o oficial que está registrado em cartório, mas um documento pessoal de Laura. Ela... Sua voz falhou por um momento. Ela previu tudo isso. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Laura Martinez havia sido mais do que uma simples benfeitora. Ela havia sido uma mulher que enxergava além das aparências, que planejava não apenas para o presente, mas para um futuro que talvez não vivesse para ver. Ela especifica aqui, Ricardo continuou sua voz agora mais firme, que em caso de sua partida, desejava que Ariana fosse criada por alguém que compartilhasse seus valores, alguém que entendesse o verdadeiro significado de família e justiça. Seus olhos encontraram os de Helena, e naquele momento uma compreensão silenciosa passou entre eles. As palavras de Laura, escritas anos antes, pareciam ecoar no luxuoso escritório. A verdadeira riqueza não está nos cofres dos bancos, mas no coração das pessoas. Diana soltou uma risada nervosa, quebrando o momento de reflexão. Vocês não podem estar falando sério. Um testamento informal? Isso não tem valor jurídico nenhum. Talvez não, respondeu Ricardo, sua voz calma, mas firme, mas tem valor moral, e é o suficiente para me fazer enxergar o que eu deveria ter visto há muito tempo. Ele se dirigiu à sua mesa e pressionou o botão do interfone. Sandra, chame a segurança e a polícia corporativa, por favor, e entre em contato com o nosso departamento jurídico imediatamente. O Dr. Mendes deu um passo à frente, seu rosto vermelho de fúria. Você não pode fazer isso. Temos contratos, acordos... Contratos baseados em mentiras. Ricardo o interrompeu. Quanto você recebeu para manipular os documentos da empresa? Quanto Diana prometeu a você do patrimônio de Ariana? Helena observava a cena com uma mistura de alívio e apreensão. Seu instinto lhe dizia que aquele momento de confronto era apenas o começo de uma longa jornada de revelações. Senhor Martinez, ela disse suavemente, há algo mais que você precisa saber. Algo que Ariana me contou sobre os dias que passou com Diana. Enquanto Helena relatava os eventos que levaram à fuga de Ariana, o rosto de Ricardo passava por uma transformação. A máscara do empresário calculista dava lugar à expressão de um tio que finalmente compreendia o terror pelo qual sua sobrinha havia passado. Ela está com seu filho, não está? Ele perguntou repentinamente. O menino que aparece naquela foto antiga com você e Laura. Helena assentiu. Pedro, eles desenvolveram uma conexão especial. Ele a protegeu desde o primeiro momento, sem saber quem ela era, sem pedir. Nada em troca. A porta do escritório se abriu e 2 seguranças entraram acompanhados de uma mulher de terno que Helena presumiu ser do departamento jurídico. Diana tentou mais uma vez se dirigir à saída, mas foi impedida. Prendam esses 2, Ricardo ordenou apontando para Diana e seu pai. E chamem a polícia. Temos uma tentativa de sequestro e fraude para reportar. Enquanto os seguranças escoltavam Diana e o Dr. Mendes para fora do escritório, Ricardo se voltou para Helena. Seu semblante havia suavizado consideravelmente. Você poderia ter pedido dinheiro, ele disse. Poderia ter usado Ariana como moeda de troca. Por que não fez isso? Helena sorriu pensando em seu pequeno apartamento, nas contas sempre apertadas, nas horas extras no hospital. Porque sua irmã me ensinou que existem coisas mais valiosas que dinheiro. Ela me deu uma chance quando eu mais precisava. Me mostrou que eu tinha valor além da minha condição social. Ricardo caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Laura sempre dizia que riqueza sem propósito era como um jardim sem flores,
bonito de longe, mas sem vida de perto. Ele se virou para Helena, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Eu gostaria de conhecer seu filho, e se você permitir, gostaria de oferecer a vocês uma proposta. Não como uma recompensa, mas como uma forma de honrar o legado de minha irmã. Helena sentiu seu coração acelerar. Que tipo de proposta? O projeto Novo Amanhecer está praticamente abandonado desde que Laura partiu. Eu nunca tive coragem de continuá-lo sozinho. Mas agora, vendo como você protegeu Ariana, como seu filho a acolheu, talvez seja a hora de dar uma nova vida ao sonho de Laura. Ele pegou o telefone e começou a discar um número. Vou mandar meu motorista buscar as crianças. Está na hora de começarmos a reconstruir essa família. Do jeito certo dessa vez. Helena observou enquanto Ricardo fazia a ligação, sua mente vagando para Pedro e Ariana. Duas crianças que, em menos de 2 dias, haviam provado que família vai muito além de laços de sangue. Era como Laura sempre dizia: às vezes os maiores tesouros são encontrados nos lugares mais inesperados. O carro executivo da empresa Martinez parou suavemente em frente ao pequeno prédio onde Helena morava. Ricardo insistiu em acompanhá-la, mesmo quando ela sugeriu que talvez fosse melhor ele esperar no escritório. Preciso fazer isso direito, ele disse enquanto subiam as escadas. Preciso mostrar para Ariana que mudei. Quando chegaram ao apartamento, Dona Maria abriu a porta antes mesmo que batessem. Seus olhos se arregalaram ao ver o empresário elegante ao lado de Helena, mas seu espanto logo deu lugar a um sorriso compreensivo. As crianças estão no quarto do Pedro, ela informou, baixando a voz. Passaram a manhã toda desenhando. Aquela menina tem um talento especial com as cores. Helena fez um gesto para que Ricardo a seguisse. Ao se aproximarem da porta do quarto, ouviram as vozes das crianças, envolvidas em alguma brincadeira. Ricardo parou, sua mão tremendo levemente ao tocar a maçaneta. Ela vai me perdoar? Ele sussurrou mais para si mesmo do que para Helena. Crianças têm uma capacidade incrível de perdoar, Helena respondeu suavemente, especialmente quando sentem que o arrependimento é sincero. Quando abriram a porta, a cena que encontraram fez Ricardo congelar onde estava. Ariana e Pedro estavam sentados no chão, rodeados por dezenas de desenhos. Mas não eram desenhos quaisquer. Eram retratos da família Martinez, incluindo um particularmente tocante de Laura, sorrindo exatamente como na foto que Helena havia mostrado. Tio Ricardo. A voz de Ariana era pequena, hesitante, mas não havia medo nela. Ricardo se ajoelhou lentamente, mantendo uma distância respeitosa. Ariana, minha querida, me perdoa? Eu fui tão cego. A menina olhou para Pedro, como se buscasse confirmação de que estava tudo bem. O garoto assentiu levemente, um pequeno sorriso em seu rosto. A mamãe sempre dizia que às vezes as pessoas boas fazem escolhas ruins porque estão tristes ou confusas, Ariana disse, sua voz ganhando força. Você estava triste e confuso, não estava? Ricardo não conseguiu conter as lágrimas. Estava muito. Depois que sua mãe partiu, eu me perdi. Deixei as pessoas erradas se aproximarem. Confiei em quem não devia. Pedro, que até então observava em silêncio, levantou-se e pegou um dos desenhos do chão. Era uma ilustração colorida mostrando 4 pessoas de mãos dadas. Ele, sua mãe, Ariana e Ricardo. A gente fez esse para você, ele disse, estendendo o papel para Ricardo. Ariana disse que você ia gostar porque tem todo mundo junto. Ricardo pegou o desenho com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo cada detalhe. Helena notou como ele parecia especialmente tocado pela forma como as crianças haviam retratado, todos sorrindo unidos como uma verdadeira família. Está tudo bem agora? Ariana perguntou, sua voz misturando esperança e cautela. A Diana, ela não vai voltar? Não, querida, nunca mais, Ricardo garantiu, sua voz firme pela primeira vez desde que entraram no quarto. Ela e o pai dela não vão poder machucar. Mais ninguém. Helena observava a interação com o coração cheio. Era como se estivesse presenciando o nascimento de algo novo, algo que Laura havia sonhado. Uma família unida não por obrigação ou interesse, mas por amor verdadeiro. Tio Ricardo,
Ariana continuou, agora mais animada. Você sabia que a mãe do Pedro faz a melhor sopa do mundo? E que ele tem uma coleção inteira de super-heróis? E que... As palavras da menina fluíam com entusiasmo crescente, como se uma represa de alegria contida finalmente tivesse se rompido. Ricardo ouvia cada palavra com atenção total, seus olhos brilhando com uma mistura de arrependimento e gratidão. Pedro, por sua vez, havia se aproximado de sua mãe, abraçando-a pela cintura enquanto observava a cena. Mãe, ele sussurrou, a gente pode ser uma família de verdade agora? Helena beijou o topo da cabeça do filho, sentindo uma emoção profunda ao perceber que, de alguma forma, o sonho de Laura Martinez estava se realizando de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A semente de bondade que ela havia plantado, anos atrás, finalmente florescia, unindo vidas que o destino havia separado. A tarde avançava lentamente, o sol de inverno lançando sombras douradas através da janela do pequeno apartamento. Dona Maria havia preparado chocolate quente para todos e agora estavam sentados na sala simples, mas acolhedora, planejando os próximos passos. O projeto Novo Amanhecer, Ricardo explicava, segurando sua xícara com ambas as mãos, era o orgulho de Laura. Ela acreditava que transformar vidas não era apenas sobre dar dinheiro, mas sobre criar oportunidades reais de crescimento. Helena assentiu, lembrando-se dos cursos profissionalizantes, das creches para mães trabalhadoras, do apoio psicológico. Foi mais do que um projeto social, ela disse. Foi uma rede de apoio que mudou a vida de centenas de mulheres. E agora, Ricardo continuou, olhando significativamente para Helena. Preciso de alguém que entenda essa visão para ajudar a revitalizá-lo. Alguém que tenha vivido essa transformação e saiba exatamente o que outras pessoas precisam. As crianças, que brincavam com os desenhos no tapete, pararam para escutar. Pedro olhou para sua mãe com orgulho evidente no rosto. Você está me oferecendo um emprego? Helena perguntou, sua voz demonstrando surpresa. Estou oferecendo uma parceria, Ricardo corrigiu. Quero que você seja a diretora executiva do projeto. Você conhece as necessidades reais das pessoas, tem a experiência prática e, mais importante, tem o coração no lugar certo. Helena sentiu suas mãos tremerem levemente. Era uma oportunidade que mudaria completamente sua vida. Mas havia algo mais importante a considerar. E as crianças? Ela perguntou olhando para Pedro e Ariana, que agora estavam completamente absortos na conversa dos adultos. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Já pensei nisso também. Tem um apartamento vago no mesmo prédio, onde moro. É a cobertura ao lado da minha. Laura sempre dizia que queria transformá-lo em um lar para alguém especial. Uma cobertura? Pedro perguntou, seus olhos arregalados. A gente vai poder morar lá? Se sua mãe aceitar. Ricardo respondeu, olhando esperançosamente para Helena. Assim, Ariana pode ter vocês por perto sempre que quiser. E você pode administrar o projeto com mais facilidade. Ariana levantou-se de um salto, seus olhos brilhando de empolgação. Por favor, tia Helena. Assim o Pedro pode ir na mesma escola que eu e a gente pode estudar junto e brincar todos os dias. Helena olhou para seu filho, que praticamente vibrava de expectativa, para Ariana, que já se sentia como uma sobrinha de verdade, e para Ricardo, que aguardava sua resposta com uma mistura de esperança e ansiedade. Tem uma condição, ela disse finalmente, sua voz firme, mas gentil. O projeto precisa ser exatamente como Laura sonhou, sem burocracias desnecessárias, sem exigências impossíveis. Precisamos realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Ricardo estendeu a mão para ela. Você tem minha palavra. E para garantir isso, quero que você tenha autonomia total para tomar as decisões necessárias. Quando Helena apertou a mão de Ricardo, ciando aquele acordo, sentiu como se Laura estivesse ali, sorrindo com aprovação. Era como se um círculo se fechasse. A mulher que havia recebido ajuda anos atrás, agora estava em posição de ajudar outras pessoas. Então, Pedro perguntou, sua voz transbordando de alegria. Isso significa que somos uma família agora?
Ariana não esperou pela resposta. Correu para abraçar Pedro, depois Helena e finalmente seu tio. A melhor família, ela declarou com a certeza que só uma criança pode ter. Mamãe sempre dizia que família é quem a gente escolhe com o coração. Helena observou as crianças, comemorando. Ricardo sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que o conhecera, e Dona Maria discretamente enxugando uma lágrima no canto do olho. Era mais do que um final feliz. Era um novo começo, construído sobre as fundações de amor, confiança e esperança que Laura havia deixado como seu verdadeiro legado. A mudança aconteceu numa manhã de domingo, 2 semanas após aquela tarde reveladora. Helena observava os poucos móveis que possuía sendo carregados para o caminhão de mudança. Cada peça contando uma história de lutas e conquistas. Pedro estava radiante, correndo de um lado para outro com suas caixas de brinquedos e livros, ansioso para conhecer seu novo lar. O novo apartamento era muito mais do que Helena poderia ter sonhado. A cobertura ocupava todo o último andar do elegante edifício nos jardins, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Mas não era o luxo que a impressionava. Era o calor que Ricardo e Ariana haviam se esforçado para dar ao lugar. "Olha, mãe!" Pedro gritou correndo pelo corredor. "Meu quarto tem uma escrivaninha enorme e tem até uma prateleira especial para os meus livros de super-heróis." Ariana seguia logo atrás dele, igualmente empolgada. "E tem uma porta que liga direto para o meu apartamento." Tio Ricardo mandou construir uma passagem entre as coberturas. Helena sorriu, tocada pelo cuidado que Ricardo havia demonstrado em cada detalhe. Ele não estava apenas oferecendo um lugar para morar, estava criando um verdadeiro lar para todos. Eles. "Helena!" A voz de Ricardo a trouxe de volta de seus pensamentos. Ele estava parado na porta segurando uma pasta elegante. "Desculpe interromper a arrumação, mas achei que você gostaria de ver isso." Dentro da pasta estavam os primeiros projetos para a revitalização do Novo Amanhecer. Plantas de novos centros de capacitação, propostas de parcerias com empresas para programas de estágio, planos para expandir o atendimento médico e psicológico. "Isso é." Helena começou emocionada. "O sonho de Laura", Ricardo completou. "Mas agora com seu toque especial. Notei que você já fez várias anotações nos projetos preliminares." Era verdade. Helena havia passado noites estudando cada aspecto do projeto, identificando pontos que poderiam ser melhorados, áreas que precisavam de mais atenção. Sua experiência como beneficiária do programa original lhe dava uma perspectiva única sobre o que realmente funcionava. "Amanhã é seu primeiro dia oficial como diretora", Ricardo continuou. "A equipe está ansiosa para conhecê-la. Laura sempre dizia que as melhores líderes são aquelas que já caminharam na mesma estrada que querem ajudar outros a percorrer." As crianças voltaram correndo para a sala, agora acompanhadas por uma senhora elegante que Helena reconheceu como Dona Carmen, a antiga governanta da família Martinez. "Senhori?" "Quer dizer, Helena." Dona Carmen sorriu, corrigindo-se. "O almoço está servido. Fiz aquela lasanha que a Ariana me disse que o Pedro adora." "Mas como?" Helena começou a perguntar. "Eu contei para ela." Ariana explicou orgulhosa. "Lembra? Quando a gente almoçou lasanha na casa da Dona Maria, o Pedro comeu 3 pedaços. O grupo se dirigiu à sala de jantar, onde uma mesa lindamente posta os aguardava. Era surreal para Helena. Há menos de um mês, ela se preocupava em fazer as compras do mês renderem até o próximo pagamento. Agora estava ali, prestes a iniciar uma nova fase de sua vida, com uma família que havia se formado das maneiras mais inesperadas. "Antes de começarmos", Ricardo disse, levantando-se com uma taça de suco na mão, "gostaria de fazer um brinde. A Laura sempre dizia que a vida tem uma maneira peculiar de juntar as pessoas certas na hora certa." Pedro ergueu seu copo de suco de uva, quase derramando em seu entusiasmo. "A nossa família", ele declarou com um sorriso radiante. "A nossa família." Todos repetiram em uníssono. Helena observou aquela cena. Seu filho feliz, Ariana finalmente relaxada e sorrindo, Ricardo parecendo mais jovem e leve, Dona Carmen os olhando com carinho maternal.
e sentiu uma certeza profunda de que Laura, onde quer que estivesse, estava sorrindo também. A sede do projeto Novo Amanhecer ocupava um prédio histórico restaurado no centro da cidade. Na manhã de segunda-feira, Helena subia os degraus da entrada principal, vestindo um terninho azul marinho que Ricardo havia insistido em lhe presentear. Uma diretora executiva precisa se vestir como tal, ele havia dito. O saguão estava cheio de mulheres, algumas funcionárias, outras beneficiárias do programa. Todas pararam para observar quando Helena entrou, acompanhada por Ricardo. Muitas a reconheceram dos tempos em que ela própria frequentava o projeto. Bom dia a todos. Ricardo começou, sua voz clara e confiante. Gostaria de apresentar oficialmente nossa nova diretora executiva, Helena Souza. Muitos de vocês já a conhecem, e isso é exatamente porque ela é a pessoa perfeita para liderar o novo amanhecer em sua nova fase. Uma mulher mais velha, que Helena reconheceu como Dona Zuleide, uma das primeiras beneficiárias do projeto, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Eu sabia, ela disse, abraçando Helena. Quando você veio aqui pela primeira vez, há tantos anos, Laura me disse, observe essa moça, Zuleide. Um dia, ela vai fazer grandes coisas. Amanhã passou em um turbilhão de reuniões, apresentações e planejamentos. Helena descobriu que sua experiência em organização, adquirida em anos de malabarismo entre trabalho e criação de um filho sozinha, era extremamente valiosa em sua nova posição. Durante o almoço, recebeu uma mensagem de Pedro. Ele havia mandado uma foto dele e Ariana, ambos usando o uniforme do Colégio São Bento, onde agora estudavam juntos. Primeiro dia incrível, mãe. A Ari é a melhor parceira de laboratório de ciências. Helena sorriu, sentindo seu coração se aquecer. A adaptação das crianças tinha sido surpreendentemente suave. Pedro, sempre sociável, já havia feito amigos em sua nova escola, e sua presença ajudava a Ariana a se sentir mais segura e confiante. À tarde, durante uma reunião com a equipe de assistência social, Helena apresentou sua primeira grande proposta. Um programa de mentoria, onde antigas beneficiárias, agora bem-sucedidas em suas carreiras, orientariam as recém-chegadas. É um ciclo de apoio, ela explicou, sua voz firme e apaixonada. Quando você recebe ajuda e consegue transformar sua vida, a melhor forma de agradecer é estendendo a mão para outras pessoas. Ricardo, que assistia à apresentação do fundo da sala, sorriu com aprovação. Era exatamente assim que Laura imaginava o projeto, um movimento contínuo de transformação e gratidão. No final do dia, enquanto organizava sua nova mesa, Helena encontrou um envelope que não estava ali antes. Dentro havia uma foto antiga. Ela e Laura no dia da formatura do seu curso técnico, ambas sorrindo para a câmera. Junto, um bilhete escrito à mão por Ricardo. Laura sempre guardou esta foto em sua mesa. Agora é seu lugar por direito. Ela estaria tão orgulhosa de ver você aqui. Helena colocou a foto em um porta-retratos, ao lado de uma mais recente com Pedro, Ariana e Ricardo. Passado e presente, unidos em um mesmo espaço, mostrando um caminho de transformação que ela nunca poderia ter imaginado. Seu telefone vibrou com outra mensagem. Era uma foto das crianças com Dona Carmen, todos sorridentes na cozinha da cobertura. Estamos fazendo brigadeiros para comemorar seu primeiro dia, dizia a mensagem. Olhando pela janela de sua sala, Helena podia ver o pôr do sol pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja. Era o mesmo céu que ela observava anos atrás, quando caminhava exausta após longos turnos no hospital. Mas agora, esse céu não representava mais o fim de um dia de trabalho árduo. Era o início de uma nova jornada, uma que Laura havia, de alguma forma, preparado para ela muito tempo atrás. 3 meses se passaram desde que Helena assumiu a direção do Novo Amanhecer. O outono chegava a São Paulo, trazendo consigo ventos de mudança que iam muito além da temperatura. Na sala de reuniões do projeto, Helena apresentava os resultados do primeiro trimestre para o conselho diretor. Em 90 dias, ela explicava mostrando gráficos e fotografias no telão, conseguimos triplicar o número de mulheres atendidas.
O programa de mentoria já conta com 50 antigas beneficiárias atuando como orientadoras, e nossa taxa de empregabilidade chegou a 85%. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, não conseguia esconder o orgulho. O projeto não apenas havia ressurgido, estava superando todas as expectativas originais de Laura. Mas os números são apenas uma parte da história. Helena continuou, sua voz suave, mas firme. Permitam-me apresentar alguém especial. A porta se abriu e Dona Maria, sua antiga vizinha, entrou timidamente na sala. Estava diferente, mais arrumada, com um blazer simples, mas elegante, o cabelo grisalho bem penteado. Dona Maria é nossa mais nova professora de culinária profissional, Helena anunciou. Seus pães e bolos, que sempre fizeram sucesso em nossa vizinhança, agora estão ajudando outras mulheres a conquistarem independência financeira através da gastronomia. A senhora sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Nunca imaginei, aos 65 anos, que teria uma nova profissão, que estaria ensinando outras pessoas e vendo elas abrirem seus próprios negócios. Após a reunião, enquanto caminhavam pelos corredores do projeto, Ricardo comentou com Helena sobre como o espírito do lugar havia mudado. As paredes, antes austeras, agora exibiam fotografias das mulheres atendidas e de seus empreendimentos. O som de conversas e risadas ecoava das salas de aula e oficinas. Sabe o que mais me impressiona? Ele disse, parando diante de um mural de fotos. Como as crianças também foram afetadas por tudo isso. Helena sorriu, sabendo exatamente do que ele falava. Pedro e Ariana haviam criado um clube de leitura no colégio, inspirado nas histórias que ouviam das mulheres do projeto. Todo sábado eles se reuniam com outros alunos para ler e discutir livros sobre superação e transformação social. Eles estão aprendendo que podem fazer a diferença, Helena respondeu, mesmo sendo jovens. Naquela tarde, ao chegar, em casa, Helena encontrou uma surpresa aguardando na cobertura. As crianças haviam organizado uma pequena exposição de arte no terraço, com desenhos feitos por elas e por outras crianças do projeto, filhos e filhas das mulheres atendidas. Gente, teve uma ideia, mãe, Pedro explicou, praticamente pulando de entusiasmo. E se a gente fizesse oficinas de arte para as crianças enquanto as mães estão nas aulas? Ariana completou. Muitas delas não têm com quem deixar os filhos, e a arte ajuda a gente a expressar os sentimentos, não é? Foi assim que eu comecei, a me sentir melhor depois de tudo que aconteceu. Helena abraçou os dois, sentindo seu coração transbordar de orgulho. Era incrível como as crianças haviam não apenas se adaptado às mudanças em suas vidas, mas estavam ativamente participando da transformação na vida de outros. Ricardo, que havia chegado logo depois de Helena, observava a cena com um sorriso nos lábios. Laura sempre dizia que as maiores mudanças começam com as menores ações, ele comentou, aproximando-se do grupo. Tio Ricardo. Ariana correu para abraçá-lo. Olha o desenho que eu fiz da mamãe. Era um retrato delicado, mostrando Laura em meio a um jardim florido. Mas o mais tocante eram as pequenas figuras ao redor dela. Helena, Pedro, Ricardo e a própria Ariana, todos de mãos dadas, formando um círculo de proteção e amor. Ela está sempre cuidando da gente, Ariana explicou suavemente. Só que agora tem mais pessoas na nossa família para cuidar uns dos outros também. Em uma tarde particularmente agitada no novo amanhecer, Helena recebia uma visita especial em sua sala. Sandra, a antiga secretária de Ricardo, havia trazido uma caixa de documentos encontrados durante a reorganização do escritório da empresa. Encontramos isso em um arquivo antigo, Sandra explicou, colocando a caixa sobre a mesa. São cartas e anotações da dona Laura. Achamos que você deveria ver. Entre os papéis, Helena encontrou algo que fez seu coração parar por um momento. Um diário. As páginas preenchidas com a letra elegante de Laura continham não apenas registros do projeto, mas reflexões profundas sobre família, amor e transformação. Hoje conheci uma jovem mãe, dizia uma das entradas, datada do dia em que Helena havia chegado ao projeto pela primeira vez. Há algo especial nela,
uma força que nem ela mesma reconhece ainda. Seu filho tem os mesmos olhos determinados. Algo me diz que eles serão importantes para o futuro que sonho construir. Helena não conseguiu conter as lágrimas ao ler aquelas palavras. Era como se Laura, de alguma forma, tivesse previsto tudo o que aconteceria. O som de risadas infantis invadiu sua sala. Pedro e Ariana haviam chegado da escola, acompanhados por Ricardo. Era quinta-feira, dia em que eles sempre almoçavam juntos, no projeto. "Mãe, você não vai acreditar!" Pedro exclamou, seus olhos brilhando de excitação. "Nossa ideia das oficinas de arte? A diretora do colégio quer implementar algo parecido lá também. Ela disse que poderíamos criar um programa de voluntariado juvenil." Ariana completou. "E a gente já tem 10 alunos querendo participar. Eles querem ajudar outras crianças, igual a gente faz aqui." Ricardo sorriu, ajeitando a gravata. "Parece que temos uma nova geração de agentes de transformação social." Helena guardou cuidadosamente o diário de Laura na gaveta de sua mesa. Olhou para sua família, porque era isso que eles haviam se tornado, uma família unida, não por sangue, mas por escolha e amor, e sentiu uma onda de gratidão. "Que tal almoçarmos no jardim hoje?" Ela sugeriu. "O dia está lindo demais para ficarmos aqui dentro." O jardim do projeto era uma das transformações mais visíveis dos últimos meses. O que antes era um espaço abandonado havia se tornado um oásis urbano, com canteiros de flores, horta comunitária e espaços de convivência. As mulheres atendidas pelo projeto frequentemente se reuniam ali para compartilhar histórias e sonhos. Enquanto caminhavam para o jardim, encontraram Dona Zuleide conduzindo uma aula de jardinagem para um grupo de mulheres. Ao ver Ariana, ela sorriu e acenou. "Venham ver o que plantamos semana passada", chamou ela. "As sementes que a Ariana escolheu já estão brotando." O grupo se aproximou dos canteiros, onde pequenos brotos verdes rompiam a terra escura. Ariana se ajoelhou ao lado de um deles, tocando delicadamente as folhas tenras. "São girassóis", ela explicou orgulhosa. "Mamãe sempre dizia que eles são como pessoas, sempre procuram a luz, mesmo nos dias nublados." Ricardo colocou a mão no ombro da sobrinha, sua voz embargada pela emoção. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, querida. De todos, nós." Pedro, que observava a cena, pegou sua mochila e tirou seu caderno de desenho. "Posso fazer um retrato nosso aqui no jardim? Com os girassóis e todo mundo junto?" "Claro que pode, filho", Helena respondeu, sentando-se em um dos bancos. "Na verdade, acho que deveríamos fazer cópias desse desenho. Ele vai ficar perfeito na parede da minha sala, junto com a foto da sua formatura do curso de arte que vai acontecer no futuro." As crianças riram da brincadeira, mas havia verdade nas palavras de Helena. O futuro, que antes parecia tão incerto e assustador, agora se abria diante deles como um caminho iluminado, cheio de possibilidades e esperança. O auditório do Tuntuzi Novo Amanhecer estava completamente lotado naquela noite especial. Era a primeira formatura das turmas dos novos cursos profissionalizantes, e o ar estava carregado de emoção e expectativa. No palco, Helena ajustava o microfone, prestes a iniciar seu discurso. "Há um ano", ela começou, sua voz clara e emocionada. "Muitas de vocês entraram por aquelas portas carregando sonhos que pareciam impossíveis. Hoje vejo em seus olhos não apenas a realização desses sonhos, mas a certeza de que outros ainda maiores são possíveis." Na primeira fileira, Pedro e Ariana assistiam orgulhosos. Ao lado deles, Ricardo tentava disfarçar a emoção que fazia seus olhos brilharem. As crianças haviam insistido em participar da organização do evento, criando decorações especiais e até mesmo um vídeo documentário com depoimentos das formandas. Mas esta noite não é apenas sobre certificados e conquistas profissionais, Helena continuou. É sobre transformação, sobre descobrir que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem escolhe caminhar ao nosso lado. Dona Maria, agora coordenadora do curso de gastronomia, aplaudia com entusiasmo. Seu pequeno negócio de quitutes havia se transformado em uma cooperativa
que empregava 5 outras mulheres do projeto. Após a cerimônia de entrega dos certificados, quando as famílias se reuniam para fotos e abraços, Pedro puxou Helena para um canto quieto do auditório. "Mãe", ele disse, seu rosto sério de repente, "posso te contar uma coisa? Mas você tem que prometer não contar para o tio Ricardo ainda." Helena se ajoelhou para ficar na altura do filho. "Claro, meu amor, o que foi?" "Eu vi ele ontem, no escritório dele, olhando uns anéis numa revista", Pedro sussurrou. "E depois ele perguntou para a Ariana se ela achava que você ia gostar. De uma festa no jardim do projeto." O coração de Helena deu um pequeno salto. Nos últimos meses, sua relação com Ricardo havia se transformado sutilmente. Entre reuniões de trabalho, almoços em família e momentos compartilhados cuidando das crianças, algo mais profundo havia florescido. "E o que você acha disso?" ela perguntou suavemente, estudando a reação do filho. O rosto de Pedro se abriu num sorriso radiante. "Eu acho incrível. Daí a gente vai ser uma família de verdade, com papel e tudo." Antes que Helena pudesse responder, Ariana apareceu correndo, seus olhos brilhando de excitação. "Tia Helena, vem ver. Uma das formandas trouxe um presente especial para você." Era Juliana, uma jovem mãe que havia chegado ao projeto 6 meses antes, carregando apenas uma mochila e muitos sonhos interrompidos. Agora formada no curso de design gráfico, ela segurava um quadro nas mãos. "É um presente de todas nós", Juliana explicou, revelando a obra. Era uma colagem digital belíssima, combinando fotografias do projeto com frases do diário de Laura. No centro, uma imagem de Helena com as crianças se mesclava suavemente com uma foto antiga de Laura no mesmo jardim. "O amor verdadeiro multiplica-se, nunca se divide", Juliana leu a frase que emoldurava a obra. Essa frase estava no diário da dona. "Laura, e a gente achou que representava perfeitamente o que você construiu aqui." Helena abraçou Juliana, sentindo as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Quando se afastou, viu que Ricardo havia se aproximado, observando a cena com uma expressão que misturava admiração e algo mais. Algo que fazia seu coração bater mais rápido. "Ela tem razão. Você sabe", ele disse suavemente, apenas para Helena ouvir. "Você não apenas continuou o trabalho de Laura, você o expandiu, deu a ele novas dimensões." As crianças se aproximaram e, por um momento, todos ficaram em silêncio, admirando o quadro que captava tão perfeitamente a essência do que haviam se tornado. Uma família que crescia não através de divisões, mas de multiplicações de amor. Uma semana após a formatura, Helena estava em sua sala no projeto, organizando os relatórios do semestre, quando Ricardo bateu suavemente à porta. Havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de nervosismo e determinação que ela nunca havia visto antes. "Você tem um momento?" ele perguntou, fechando a porta atrás de si. "Há algo que precisamos discutir." Helena indicou a cadeira à sua frente, tentando controlar o leve tremor em suas mãos. A conversa com Pedro na noite da formatura ainda ecoava em sua mente. "É sobre o futuro do projeto", Ricardo começou, mas havia uma hesitação em sua voz que sugeria que não era exatamente sobre isso que ele queria falar. "É sobre nós." Antes que ele pudesse continuar, um burburinho no corredor chamou a atenção dos dois. As vozes de Pedro e Ariana se aproximavam, misturadas com outras vozes infantis. A porta se abriu, revelando as crianças acompanhadas por um pequeno grupo de seus colegas da escola. Todos carregavam cartazes coloridos e sorrisos conspiratórios. "Ops", Pedro disse, fingindo surpresa. "A gente não sabia que vocês estavam em reunião." Ariana, porém, deu um passo à frente, seu rosto iluminado por um sorriso que lembrava muito de sua mãe. "Na verdade, sabíamos sim. É que a gente tem uma apresentação especial para fazer." As crianças se organizaram em semicírculo, levantando seus cartazes um por um. Cada cartaz tinha uma letra, formando a frase: "Quer casar com ele?" Helena levou as mãos à boca, as lágrimas já começando a se formar em seus olhos. Ricardo, pego de surpresa, soltou uma risada nervosa. "Não era exatamente assim que eu tinha planejado", ele admitiu, levantando-se.
mas acho que as crianças captaram perfeitamente o espírito da coisa. De seu bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Helena, ele começou, sua voz tremendo levemente. Quando Laura partiu, pensei que jamais encontraria alguém que entendesse tão perfeitamente o significado de família. Estava errado. Ajoelhando-se diante dela, continuou. Você não apenas entendeu, você expandiu esse significado. Mostrou para mim, para Ariana, para todos nós, que amor verdadeiro não conhece limites ou convenções. As crianças observavam a cena com os olhos brilhando de expectativa. Pedro segurava a mão de Ariana, ambos mal conseguindo conter a emoção. Nos últimos meses, você transformou não apenas o projeto, mas nossas vidas. Mostrou que família é algo que construímos juntos, com amor, respeito e dedicação. Ricardo abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pequena pedra azul. Helena Souza, você me daria a honra de oficializar o que nossos corações já sabem? Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade para as crianças que seguravam a respiração. Sim, Helena respondeu, sua voz embargada pela emoção. 1000 vezes sim. A explosão de alegria foi instantânea. Pedro e Ariana correram para abraçar os pais, seguidos pelos outros alunos que pulavam e comemoravam. No corredor, funcionários e beneficiárias do projeto, que evidentemente estavam participando da conspiração, aplaudiam e sorriam. Ricardo colocou o anel no dedo de Helena com mãos trêmulas. A pedra azul cintilou sob a luz do sol que entrava pela janela. É da cor dos olhos da mamãe, Ariana comentou suavemente. Ela sempre dizia que azul é a cor da confiança e do amor verdadeiro. Pedro abraçou a amiga, agora oficialmente sua futura irmã. Agora sim, somos uma família completa. Helena olhou para o anel em seu dedo, para as crianças abraçadas, para Ricardo que a observava com amor e gratidão. Naquele momento, sentiu como se Laura estivesse ali, sorrindo e abençoando aquela união que havia começado, de certa forma, através dela. Os meses que antecederam o casamento trouxeram uma energia especial ao novo amanhecer. As mulheres do Iduzetm projeto haviam praticamente sequestrado os preparativos da festa, transformando-o em um projeto coletivo que unia todas as turmas. Não é todo dia que nossa diretora se casa, declarou Dona Maria, agora coordenando uma equipe inteira para o buffet da cerimônia. Suas alunas do curso de gastronomia testavam receitas especiais, mesclando pratos sofisticados com as comfort foods que haviam marcado os primeiros encontros da família. Numa tarde particularmente agitada, Helena encontrou Ariana e Pedro sentados, no jardim do projeto, debruçados sobre um caderno cheio de desenhos e anotações. O que vocês estão planejando? Ela perguntou, sentando-se ao lado das crianças. É surpresa. Pedro respondeu rapidamente, tentando esconder o caderno. Mas Ariana, com um sorriso enigmático, decidiu dar uma pista. Estamos preparando algo especial para a cerimônia. Algo que a mamãe teria adorado. Helena sentiu seu coração se aquecer. Era incrível como as crianças sempre encontravam maneiras de manter a memória de Laura viva e presente em cada momento importante. No escritório de Ricardo, os preparativos tomavam um rumo diferente. Ele havia transformado o projeto Novo Amanhecer em uma fundação independente, garantindo sua autonomia e sustentabilidade financeira. Quero que seja seu, ele explicou para Helena quando mostrou os documentos, não como uma extensão dos negócios Martinez, mas como o legado que você e Laura construíram juntas. Foi durante a assinatura desses documentos que Helena encontrou algo especial. Uma carta antiga de Laura, endereçada a ela, mas que nunca havia sido enviada. O envelope, amarelado pelo tempo, continha palavras que pareciam premonitórias. Querida Helena, há momentos em que podemos sentir o futuro se desenhando diante de nossos olhos. Hoje, vendo você com seu pequeno Pedro, tive um desses momentos. Vi em você a mesma força que sempre busquei despertar nas mulheres que chegam até nós. A capacidade de transformar dificuldades em oportunidades,
de construir pontes onde outros veem muros. Tenho um pedido especial. Cuide do meu irmão Ricardo. Sob aquela aparência de empresário durão, existe um coração que precisa aprender a confiar novamente. E cuide da minha Ariana. Mostre a ela que família é muito mais do que laços de sangue. Talvez, quando você ler esta carta, eu já não esteja mais aqui. Mas sei com a certeza que só o coração de uma mãe pode ter, que você será fundamental na vida deles. Você tem o dom de curar corações partidos e unir almas solitárias. Com amor. Laura. Helena não conseguiu conter as lágrimas ao ler aquelas palavras. Era como se Laura tivesse previsto tudo, como se tivesse plantado as sementes daquela união muito antes de qualquer um imaginar que ela seria possível. Naquela noite, durante o jantar na cobertura, ela compartilhou a carta com Ricardo. As crianças, que ouviam atentamente, trocaram olhares significativos. É por isso que nosso presente de casamento tem que ser perfeito, Ariana declarou. Vai ser uma forma de agradecer a mamãe por ter juntado todos nós. E vai ser a melhor surpresa de todos os tempos, Pedro completou, mal conseguindo conter seu entusiasmo. Ricardo abraçou Helena, observando as crianças cochicharem animadamente sobre seus planos secretos. Laura sempre teve razão sobre você, ele sussurrou. Você realmente tem o dom de unir pessoas e curar corações. No jardim do projeto, os girassóis que Ariana havia plantado começavam a florescer, suas faces douradas voltadas para o sol como testemunhas silenciosas de uma história de amor que transcendia o tempo e as circunstâncias. Na véspera do casamento, o novo amanhecer fervilhava de atividade. O jardim havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com milhares de luzes delicadas entrelaçadas nos galhos das árvores e caminhos marcados por lanternas artesanais, criadas pelas mulheres do projeto. Helena estava em sua sala, organizando os últimos detalhes quando Dona Zuleide entrou carregando uma caixa antiga. Encontrei isso nos arquivos, ela disse, colocando a caixa sobre a mesa. Acho que você precisa ver antes da cerimônia. Dentro da caixa havia dezenas de fotografias antigas do projeto, todas tiradas por Laura. Entre elas, Helena encontrou uma que a fez prender a respiração. Era uma foto dela mesma, muito mais, jovem segurando Pedro bebê, enquanto Laura segurava a Ariana pequenina. As duas crianças, mesmo tão pequenas, pareciam sorrir uma para a outra. Laura costumava dizer que essa foto era especial, Dona Zuleide comentou. Ela dizia que havia algo mágico na forma como as crianças se olhavam, como se já soubessem que um dia seriam família. No apartamento das crianças, Pedro e Ariana finalizavam os preparativos de sua surpresa especial. Haviam transformado o diário de Laura em uma apresentação multimídia, combinando trechos de suas palavras com músicas e imagens do projeto ao longo dos anos. Você acha que eles vão chorar? Pedro perguntou, ajustando o volume de uma das músicas. Tenho certeza, Ariana respondeu com um sorriso, mas vão ser lágrimas felizes. Ricardo, em seu escritório, também tinha uma surpresa em preparação. Com a ajuda de sua equipe jurídica, havia finalizado os documentos que oficializariam não apenas seu casamento com Helena, mas também a adoção mútua das crianças. Pedro se tornaria oficialmente um Martinez e Ariana ganharia o sobrenome Souza. Quando Helena chegou em casa naquela noite, encontrou um bilhete preso à porta de seu apartamento. Era um convite das mulheres do projeto para um momento especial na manhã seguinte, antes da cerimônia. Queremos preparar você para seu grande dia, dizia o bilhete, assinado por todas as coordenadoras dos cursos. Cada uma de nós vai contribuir com um pequeno detalhe para tornar este momento ainda mais especial. Na cobertura de Ricardo, ele encontrou as crianças adormecidas no sofá, rodeadas por papéis, fotos e equipamentos eletrônicos. Com cuidado, para não acordá-las, cobriu-as com uma manta e beijou suas testas. Eles trabalharam o dia todo na surpresa, Dona Carmen comentou, surgindo silenciosamente da cozinha. Nunca vi duas crianças tão dedicadas a um projeto. Ricardo sorriu, observando os rostos serenos de Pedro e Ariana. Eles são a prova viva de que Laura estava certa. Família
é muito mais do que sangue. É escolha, é amor, é dedicação. No jardim do projeto, os últimos preparativos eram finalizados sob a luz do luar. As flores especialmente escolhidas por Ariana incluíam não apenas os girassóis que ela tanto amava, mas também rosas brancas, as favoritas de Laura. Uma brisa suave balançava as lanternas penduradas, criando um jogo de luz e sombra que parecia dançar entre as folhas. Era como se o próprio jardim estivesse ansioso pela celebração que aconteceria no dia seguinte. Em seu quarto, Helena abriu mais uma vez a carta de Laura, relendo aquelas palavras que agora pareciam ainda mais significativas. Amanhã, ela não estaria apenas se casando com Ricardo, estaria oficializando uma união que já existia em seus corações, uma família que havia se formado através do amor, da compreensão e da capacidade de ver além das aparências. Você tinha razão. Laura, ela sussurrou para a noite, família realmente é muito mais do que laços de sangue. É sobre escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre construir pontes e derrubar muros. É sobre transformar estranhos em parentes do coração. A manhã do casamento trouxe consigo um sol radiante que iluminava o jardim do novo amanhecer, fazendo os girassóis brilharem como pequenos sóis dourados. Helena chegou cedo ao projeto, conforme o convite das mulheres, e foi recebida por um comitê especial de fadas madrinhas. Juliana, a designer gráfica formada na última turma, havia criado um espaço especial para a preparação da noiva, transformando uma das salas em um verdadeiro ateliê. As paredes estavam decoradas com fotos que contavam a história do projeto de Laura e da nova família que havia se formado. Cada uma de nós preparou algo especial, explicou Dona Maria, guiando Helena até uma poltrona decorada com flores. Porque você não é apenas nossa diretora. Você é o exemplo vivo do que o novo amanhecer representa. Uma a uma, as mulheres se aproximaram com seus presentes. A maquiagem foi feita por Ana, que havia se formado no curso de estética. O penteado ficou a cargo de Patrícia, cabeleireira recém-formada que agora tinha seu próprio salão. O buquê foi criado por Margarida, que transformara seu amor por flores em um próspero negócio de arranjos. Enquanto isso, no apartamento de Ricardo, as crianças finalizavam os últimos detalhes de sua surpresa. Pedro ajustava sua gravata borboleta diante do espelho, enquanto Ariana arrumava pela 10ª vez a faixa de flores em seu cabelo. Tio Ricardo, Ariana chamou, sua voz séria de repente. Você acha que a mamãe está vendo tudo isso? Ricardo se ajoelhou ao lado da sobrinha, ajustando carinhosamente uma flor que havia se soltado de sua faixa. Tenho certeza que sim, querida. Na verdade, acho que ela planejou tudo isso muito antes de qualquer um de nós imaginar. De volta ao projeto, quando Helena finalmente vestiu seu vestido, uma criação delicada feita por 3 formandas do curso de costura, houve um momento de silêncio emocionado na sala. O vestido em um tom suave de marfim tinha detalhes bordados que contavam sutilmente a história do novo amanhecer. Pequenos girassóis, livros abertos, mãos entrelaçadas. Tem mais uma coisa, disse Dona Zuleide, aproximando-se com uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um delicado colar de pérolas. Era de Laura. Ela sempre dizia que um dia ele deveria ser usado por alguém que entendesse verdadeiramente o significado de família. Quando o relógio marcou 4 da tarde, o jardim estava repleto de convidados, beneficiárias do projeto, antigas e atuais, parceiros, amigos, todos aqueles que haviam feito parte dessa jornada extraordinária. A música começou suave, uma melodia especialmente composta por um dos professores de música do projeto. Pedro e Ariana entraram primeiro, carregando uma faixa que dizia "O amor multiplica". Atrás deles, outras crianças, filhos das beneficiárias do projeto, espalhavam pétalas de rosas brancas e girassóis miniatura. Ricardo aguardava no altar, improvisado, embaixo de um arco de flores, onde os girassóis de Ariana se misturavam harmoniosamente com rosas brancas. Seu rosto se iluminou quando Helena surgiu, caminhando pelo corredor formado entre as cadeiras. Mas antes que ela chegasse ao altar, Pedro e Ariana pediram a palavra.
Era a hora da surpresa que haviam preparado com tanto carinho. As luzes do jardim diminuíram suavemente e uma projeção começou em uma tela grande que havia sido discretamente instalada entre as árvores. Na tela, imagens do diário de Laura começaram a surgir, suas palavras se transformando em flores animadas que dançavam pela tela. A voz de Ariana, gravada com tanto cuidado, começou a ler. Queridos amigos e família, hoje não celebramos apenas um casamento, celebramos um milagre do amor. Um milagre que começou há muitos anos, quando uma jovem mãe solteira e seu pequeno filho encontraram esperança em um projeto social. A apresentação das crianças continuou, mesclando trechos do diário de Laura com fotos e momentos marcantes da história da família. As últimas imagens mostravam Helena encontrando Ariana naquela noite de tempestade, Pedro oferecendo seu travesseiro do super-homem, os primeiros sorrisos compartilhados até chegar ao momento presente. Não havia um olho seco no jardim quando a apresentação terminou. Ricardo segurava a mão de Helena, ambos emocionados demais para falar. Foi Ariana quem quebrou o silêncio, sua voz clara e confiante. A mamãe sempre dizia que o amor verdadeiro é como um girassol. Sempre procura a luz e cresce em direção ao sol. Hoje, nossos corações são como um jardim cheio de girassóis, todos crescendo juntos, todos buscando a mesma luz. O celebrante, emocionado, precisou de um momento para se recompor antes de continuar a cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, Helena e Ricardo optaram por algo diferente. Convidaram as crianças para participarem. Eu prometo, começou Ricardo, não apenas amar e respeitar Helena, mas continuar o legado de Laura através do amor que construímos juntos. Prometo ser não apenas um marido, mas um pai para Pedro, assim como ele já é um filho para mim. Helena, segurando as mãos de Ricardo, respondeu: prometo honrar este amor que nos uniu de formas tão inesperadas. Prometo ser não apenas uma esposa, mas continuar sendo uma mãe para Ariana, guardando sempre em meu coração os ensinamentos de Laura sobre o verdadeiro significado de família. Pedro e Ariana se aproximaram, carregando as alianças em uma pequena almofada bordada com girassóis. E nós prometemos, disseram juntos, ser sempre uma família, nos bons e maus momentos, cuidando uns dos outros e mantendo vivo o sonho da tia Laura. Após a troca de alianças e o tradicional beijo dos noivos, uma surpresa final aguardava a todos. Centenas de lanternas de papel foram distribuídas entre os convidados. Cada uma tinha escrita uma palavra: amor, família, esperança, transformação, recomeço. Ao anoitecer, todos se reuniram no jardim para soltar as lanternas. O céu se encheu de pequenos pontos de luz, cada um carregando um desejo, uma promessa, uma memória. A última lanterna, maior que as outras, foi solta por Pedro e Ariana juntos. Nela, haviam escrito uma mensagem especial. Obrigado, tia Laura, por plantar as sementes deste amor. Meses depois, o novo amanhecer havia se expandido ainda mais. Novos centros foram abertos em outras cidades, levando esperança e oportunidades para mais famílias. Helena e Ricardo transformaram sua história em inspiração para outros, mostrando que o amor verdadeiro tem o poder de transcender qualquer barreira. Pedro e Ariana, agora oficialmente irmãos, continuaram seu clube de leitura na escola, inspirando outros jovens a fazerem a diferença em suas comunidades. Os girassóis no jardim do projeto continuavam florescendo, temporada após temporada, testemunhas silenciosas de uma história que começou com um ato de compaixão numa noite de tempestade. Em sua sala no projeto, Helena mantinha em lugar de destaque aquela primeira foto que Laura havia tirado, quando Pedro e Ariana eram apenas bebês. Ao lado, uma nova foto do dia do casamento mostrava a família completa, sorrisos radiantes iluminando cada rosto. E nas paredes do novo amanhecer, uma frase de Laura, agora eternizada em letras douradas, continuava inspirando todos que entravam. O amor verdadeiro multiplica-se, nunca se divide, e quando plantado